uma das grandes produtoras de manganês do Brasil. Empresa nacional, controlada pela KM. A Icome é pioneira na atividade de mineração na Amazônia. Produziu em 1991 900 mil toneladas de manganês, que representam 1/3 do total da produção nacional. As jazidas de manganês da Icome se localizam na Serra do Navio, a 200 quilômetros de Macapá, capital do estado do Amapá. A ocorrência mineral tem 8 quilômetros de extensão. Os principais depósitos ficam a leste do rio Amapari. A extração do minério é feita a céu aberto e passa pelas seguintes fases de operação: preparação das jazidas, decapagem, desmonte e transporte do minério para a usina de beneficiamento. A dinamitação obedece a rígidos padrões de segurança. A remoção do minério e do material estéril é feita em bancadas de 5 a 7 metros de altura. Toda a área minerada é objeto de moderno processo de reabilitação através da revegetação e plantio, em etapa subsequente, de espécies nativas, visando a retomada da floresta tropical heterogênea. O beneficiamento do minério inicia com a britagem, lavagem e peneiramento. Desse processo resultam duas frações do produto: o minério grosso, ou lump, como é conhecido internacionalmente, e o minério fino, que são enviados para duas usinas de concentração. Da concentração do lump, em meio denso, originam-se os minérios grosso e bitolado. Da concentração de finos, é gerado sinter feed. Os efluentes líquidos gerados no processo de beneficiamento do manganês são conduzidos à bacia de decantação para diluição das impurezas, evidenciando os cuidados da empresa com a devolução ao rio Amapari de água limpa e cristalina. O minério de manganês beneficiado nas usinas é estocado em silos e, posteriormente, transferido para vagões. Através da Estrada de Ferro do Amapá, uma via de 200 quilômetros de extensão construída pela Icome, o minério chega ao Porto de Santana, no Rio Amazonas, a 20 quilômetros de Macapá, ponto de embarque para os mercados consumidores nacionais e internacionais. Daqui é feito o escoamento da produção de manganês da Icome e da produção de cromita e ferro ligas da CFA. O Porto de Santana está dimensionado para embarcar até 1.200 toneladas-hora de minério. E são carregados, em média, 50 navios por ano. Em 1957, saiu daqui de Porto Santana o primeiro embarque de manganês da Icome. A indústria siderúrgica
é a maior consumidora de manganês. Os países industrializados do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e Japão absorvem 95% da produção mundial. Matéria-prima para a produção do aço, o manganês está presente no dia a dia do homem moderno. Nas ferramentas mais simples, nos mais sofisticados instrumentos hospitalares. Diversificando atividades, promovendo novos investimentos e estimulando o crescimento do Amapá, foi criada em 1987 a Companhia de Ferro-Ligas do Amapá, CFA, um empreendimento controlado pela KM Mineração e Metalurgia S.A. A CFA se concentra em duas atividades: a produção de sinter e ligas de manganês e a mineração de cromita. Localizada em Santana, a CFA opera uma usina de sinterização, promovendo a aglomeração de finos de minério de manganês. A capacidade de produção da usina é de 150 mil toneladas ano. A usina de ferro-ligas da CFA, com capacidade de produção anual de 22 mil toneladas, utiliza uma mistura de sinter, minério grosso, calcário, coque e carvão mineral. O material fundido escoa por calhas até um separador, onde é dividido em dois fluxos, segregados por duas densidades. O fluxo com menor densidade é desviado para a bacia de deposição e o fluxo com maior densidade vai formar a liga de manganês. A atividade de mineração de cromita está localizada na margem esquerda do rio Vila Nova, a cerca de 40 quilômetros da estação de Cupixi, na Estrada de Ferro do Amapá. A Estrada de Ferro integra a infraestrutura mantida pela ICOME para o aproveitamento do manganês da Serra do Navio. A mineração de cromita atingiu nova escala de produção com a construção da usina de beneficiamento e concentração do minério. A produção iniciou em novembro de 1991. A usina produz 150 mil toneladas ano de concentrado de cromita. Todo esse complexo industrial não seria construído na Amazônia dos anos 50 sem a correspondente infraestrutura de apoio aos trabalhadores da empresa. Para esse fim, a ICOME construiu duas vilas residenciais. Uma em Porto Santana, conhecida como Vila Amazonas, e outra em Serra do Navio. A construção de escolas, unidade integrada de saúde e hospital, aliada à implantação de estações de tratamento de água e esgoto, bem como modelar programa de saneamento nas duas vilas, desde os anos 50, demonstram a preocupação da ICOME com a qualidade de vida e com o desdobramento de sua atividade no Amapá. Quando o ciclo de mineração de manganês estiver concluído, a ICOME terá aberto outros caminhos no Amapá, desdobrando a atividade pioneira em novos empreendimentos no setor de metalurgia, florestamento no Cerrado e nas perspectivas que se abrem para projetos com instituições de pesquisa científica e aproveitamento das condições naturais e da infraestrutura social da Serra do Navio. Norte do Brasil. Com uma área de 140.300 quilômetros quadrados, o Amapá tem mais de 250 mil habitantes que, em sua maioria, vivem em Macapá, capital do Amapá.
Em 1943, quando foi criado o Território Federal do Amapá, hoje Estado, a região era um grande vazio demográfico, sem infraestrutura e recursos básicos necessários para impulsionar o seu crescimento econômico. Havia, no entanto, desde 1934, notícias de ocorrência de manganês. Mas as jazidas só foram descobertas em 1946, na Serra do Navio, a 200 quilômetros de Macapá. Com a descoberta, o governo brasileiro declarou as jazidas Reserva Nacional. Aberta concorrência pública para aproveitamento do manganês da Serra do Navio, a Indústria e Comércio de Minérios S.A. ICOME foi a vencedora. Primeira empresa a desenvolver atividades de pesquisa e de aproveitamento do manganês na Amazônia, a ICOME concluiu com o governo do Amapá um contrato de arrendamento que estabelece, entre outras, as seguintes obrigações para a empresa: construção de uma estrada de ferro com cerca de 200 quilômetros de extensão, ligando Serra do Navio ao Porto de Santana, dimensionada para o transporte do minério até o porto, transporte de passageiros e uma reserva de 200 mil toneladas métricas de carga geral para serviço público. Pagamento de royalties, que, por determinação legal, foram utilizados diretamente na construção da usina hidrelétrica do Paredão. E investimentos em novos empreendimentos, de 20% dos lucros líquidos ou acréscimo no pagamento dos royalties. Abrindo caminho para o desenvolvimento do Amapá, a ICOME implantou nos anos 50 um parque industrial com instalações para mineração, beneficiamento e concentração do minério de manganês, estrada de ferro ligando a mina ao porto, instalações portuárias em Santana, serviços de apoio e infraestrutura e 2 vilas residenciais com hospitais e escolas para seus empregados e familiares. Foram instalados 2 programas paralelos, o industrial e o social. Programas de tal forma integrados que passaram a constituir-se num programa único para a empresa. O programa habitacional foi executado com a construção de 2 projetos modelares de urbanização. Um, no distrito da Mina, em Serra do Navio, e outro em Porto Santana. Cada vila é uma pequena unidade comunitária autossuficiente, com sistema de abastecimento de água, esgoto, telefone, energia elétrica, ruas asfaltadas e amplos jardins. Em torno das 660 casas residenciais, nas 2 vilas, construíram-se casas de hóspedes e 2 centros de saúde. A saúde de seus colaboradores mereceu por parte da ICOME atenção especial, envolvendo todos os aspectos, não somente de prevenção, tratamento e combate às doenças, como também os que se referem à melhoria dos padrões de saúde da população. As 2 unidades de saúde atendem não só aos empregados da ICOME, mas prestam igualmente assistência médica e sanitária a cerca de 80 mil habitantes da região. O serviço médico abrange a atividade de assistência à maternidade, à infância, higiene escolar, alimentação, controle de doenças transmissíveis e ainda os setores de clínica médica, cirúrgica, odontológica, laboratorial, raio-x e fisioterapia.
Os programas executados pela Divisão de Saúde asseguram proteção sanitária aos moradores da Serra do Navio e Santana, principalmente em relação ao controle da malária, ação que tem impedido a incidência da doença nas vilas. O natural desejo de desenvolvimento da população dos núcleos residenciais foi atendido com a criação de escolas em Santana, hoje geridas por uma fundação, outra mantida pela ICOME em Serra do Navio e de um centro de formação profissional. Mais de 80% dos empregados da ICOME são naturais do Pará e do Amapá. Eles dispõem, além do apoio da infraestrutura criada pela empresa, os benefícios do seguro de vida em grupo, pensão para a família e suplementação de aposentadoria. Em decorrência das atividades da ICOME no Amapá, foi implantado em 1976 um projeto de plantio e aproveitamento industrial de uma floresta de pinos no Cerrado Amapaense. Com uma área florestada de 84 mil hectares, a Amapá Florestal e Celulose S.A., AMCEL, está implantando uma fábrica de cavacos de madeira com capacidade para 600 mil toneladas anuais. Na região de Vila Nova, foram detectadas, através do Programa de Pesquisas Regionais da ICOME, ocorrências de cromita, que viabilizaram, em 1987, a criação de uma nova empresa, a Companhia de Ferro-Ligas do Amapá, CFA, que opera uma usina de concentração de cromita no distrito de Vila Nova e unidades de sinterização e produção de ferro-ligas em Porto Santana. Mais de 30 anos depois de realizar o primeiro embarque de manganês da Serra do Navio para o exterior, a ICOME, ao invés de deixar em desuso as instalações da Serra do Navio após o esgotamento das jazidas, parte para novas iniciativas. A preocupação da empresa é a preservação do valioso patrimônio socioeconômico da Serra do Navio e da experiência pioneira que realizou nos campos da saúde, educação e convivência comunitária. Suas responsabilidades na preservação do meio ambiente, a Indústria e Comércio de Minérios S.A., ICOME, principal produtora de manganês do Brasil, vem desenvolvendo atividades de recuperação de áreas mineradas da Serra do Navio. O plantio, em consórcio com vegetação e plantas leguminosas, tem se mostrado eficaz no controle da erosão do solo. A área sem utilização é invadida pelas essências nativas, formando as capoeiras que servem de refúgio para os animais de pequeno e médio porte. A ICOME tem desenvolvido técnicas para estimular a proliferação de capoeiras, depositando nas áreas degradadas restos vegetais e material retirado da decapagem das minas. Com o objetivo de incrementar as pesquisas para a recomposição vegetal, a ICOME criou um viveiro, localizado próximo à Vila Residencial de Serra do Navio, orientado para a reprodução de essências nativas.
O viveiro ocupa uma área de 2.000 metros quadrados, com 1.250 metros de área com cobertura natural e 1.600 metros de área ensolarada para adaptação das mudas. As sementeiras foram construídas com dormentes aproveitados da estrada de ferro e a capacidade de estocagem da área é de 42.000 mudas de diferentes espécies. A área ensolarada pode receber até 80.000 mudas. Diversas sementes de espécies nativas foram coletadas e trabalhadas para reprodução nos viveiros. Alguns exemplares se mostraram de fácil manejo. O mata-pasto grande e o mata-pasto pequeno demonstraram bom poder de crescimento, pois exigem pouco solo e são grandes produtores de sementes. A ICOME possui hoje cerca de 240.000 mudas de espécies nativas, das quais 170.000 são de mata-pasto grande e pequeno. São constantes as observações de campo e o acompanhamento das pesquisas, visando o aperfeiçoamento das técnicas de plantio e a recuperação das áreas degradadas. A recuperação do material resultante da lavagem, separação, classificação e concentração do minério nas usinas de beneficiamento é outra preocupação da ICOME. Ao longo desse processo, um grande volume de água é utilizado tanto na lavagem do material procedente das minas quanto na limpeza da usina. A lama que resulta da lavagem é rica em argila e resíduos de minério e constitui o que se chama de efluente das usinas de beneficiamento. O controle destes efluentes é feito pelas barragens de rejeitos. São 15 pontos de coleta de material localizados em 4 barragens para análise da água com material sólido. Esse material fica depositado no fundo da barragem e a água corre limpa para o rio Amapari. Além de concentrar suas ações na recuperação das áreas degradadas e na conciliação do aproveitamento do minério de manganês com o meio ambiente, a ICOME pensa no futuro, quando estiverem exauridas as reservas de manganês da Serra do Navio. Nesse sentido, a empresa está promovendo o estabelecimento de programas de cooperação na área científica e empreendimentos de natureza ecológica em Serra do Navio. Ao invés de deixar para trás a área minerada sem qualquer utilização, a AKM, empresa holding que controla a ICOME, desenvolve atividades em 3 áreas principais: recuperar informações científicas e expandir o conhecimento atual sobre recursos naturais e organização social da população nativa e indígena, identificar ecossistemas representativos e propor a criação de unidades de conservação e proteção da flora e da fauna. Proceder à revisão de experiência promovida pela ICOME no passado, com o objetivo de investigar novas oportunidades no campo do aproveitamento racional dos recursos naturais e outros empreendimentos de natureza ecológica, como o ecoturismo. O objetivo é estimular o avanço tecnológico relacionado ao desenvolvimento econômico sustentável da região, com ênfase no aproveitamento das essências nativas. Preservar e disseminar a ampla experiência adquirida pela ICOME na instituição e operação de serviços básicos, tais como saúde e educação, respeitando as tradições e os aspectos característicos da cultura regional. O Instituto Regional do Desenvolvimento do Amapá, uma organização sem fins lucrativos, com apoio financeiro da AKM,
está planejando trabalhos de pesquisa em conjunto com a Universidade de São Paulo, USP. O Instituto tem, entre outras obrigações, a de assegurar a consonância do projeto Amapá com o planejamento municipal, estadual e federal e também com o Plano Piloto de Proteção da Floresta Amazônica. Um plano do governo brasileiro que tem o apoio do Banco Mundial e dos países industrializados. Esta não é uma experiência nova para a KM. A competência em somar esforços do governo, da iniciativa privada, das universidades e dos meios financeiros já foi demonstrada no passado. Por isso mesmo, essa nova experiência na Serra do Navio será um polo de atração de recursos humanos e financeiros capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável no Amapá e em toda a Amazônia. Lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade de noite a girar.